Colheitas. Como saber se os vegetais estão prontos? Muitos exemplos aqui. Este é o tour de setembro pela minha horta. Estamos começando na jardim de inverno da casa com muitos vegetais colhidos, muitos deles bem recentemente, alguns há um tempinho. O armazenamento é outro aspecto da colheita. E eu tenho exemplos aqui para mostrar para vocês. Espero que não fiquem muito intimidados quando as coisas dão errado, porque esse aipo maravilhoso aqui, basicamente, eu deixei tempo demais. E aqui vocês podem ver como algumas folhas estão se estragando, alguns talos estão realmente apodrecendo no meio onde estão meus dedos. E se eu tentasse vender isso, bom, não daria certo, mas na verdade eu vou fazer suco com ele, então posso cortar as partes podres. Frequentemente é possível aproveitar coisas que não estão perfeitas. E sabe, tem alguns vegetais misteriosos aqui, como esses, não sei quantos de vocês cultivam esses radíquios, eles vêm da chicória. E eu vou mostrar alguns para vocês em 1 minuto, que ainda não estão prontos. Como você sabe quando eles estão prontos? Você sente que estão firmes e pode ver as folhas bonitas ao tirar as externas. Esse é um dos que coloco no saco de salada que vendo aqui. Então você pode ver que há uma mistura ali com vários tipos diferentes de folhas, também como a selga, endívia, alface, rúcula e assim por diante. Esses repolhos estão lindos agora, mas nem sempre são assim. Esse foi um dos mais bonitos. Quando dermos a volta, veremos alguns afetados por lagartas, mas quase sempre dá para ter um miolo bonito. Couve-flor. Bem, se você deixá-las por muito tempo, o mesmo acontece com brócolis, elas começam a abrir e perdem a qualidade. Então existe meio que um momento de perfeição na maioria das colheitas, que às vezes é difícil de alcançar. Mas se você perder esse momento, não se preocupe. Ou se você colher um pouco antes, só vai ter uma colheita um pouco menor. E então, em relação ao armazenamento, vou só dizer rapidamente como cebolas, alho, esses foram colhidos em junho, cebolas colhidas há 1 mês, em agosto. E esses aqui colhidos bem recentemente, diferentes tipos de abóbora. Eu guardo todos esses aqui em casa porque eles se conservam melhor em local quente e seco. E o mesmo vale para as buchas vegetais. Então essa é a primeira colheita delas. E essa aqui eu já descasquei. Tire a casca externa. Na verdade, ajuda a deixar de molho um pouco. Eu estava batendo nela para ver se... Essas são as sementes da bucha vegetal. Ao colher uma bucha, você já tem sementes para o próximo ano. E é muita colheita de sementes nessa época do ano. Essas são tagetes francesas anãs do túnel plástico entre os tomates. Vamos vê-las em 1 minuto também. É muito fácil colher sementes, especialmente em um túnel plástico seco. E alho é uma semente, você sabe, na verdade você está plantando os dentes, mas às vezes as pessoas falam sobre alho semente e é isso que é. Então nós separamos as cabeças em dentes e justamente hoje estivemos plantando alguns. Comece a plantar alho por volta do equinócio. Os feijões, hoje também, nós estávamos debulhando alguns desses feijões, colocamos eles em um lençol sobre o concreto e você pisa neles porque eles são frágeis, eles tendem a se abrir. E então você pega os feijões bolote, neste caso, e lá estão eles depois de separar a palha. E então há o mesmo processo de alguns dias atrás para obter esses feijões SAR. Esse é um feijão de Espanha de sementes brancas, também com flores brancas. A qualidade caiu este ano devido ao verão chuvoso, pois as vagens do feijão de Espanha não resistem bem à chuva. Quanto aos borlotti, recomendo muito os feijões borlotti, pois são fáceis de cultivar e de ótima qualidade. E então, como você pode saber o quão doces são suas colheitas? Às vezes dizem que a doçura é um sinal de nova qualidade nutricional. Eu não estou tão convencido disso. Acho que tem um pouco mais envolvido do que só isso. Mas o que estou fazendo aqui é usar um refratômetro portátil. Vou mostrar como isso funciona já. Antes preciso do espremedor de alho para extrair o suco da beterraba. Fizemos alguns testes mais cedo nesta tarde, só para ver o quão doces são esses diferentes vegetais e, bem, os resultados são um pouco surpreendentes, na verdade. Sempre você. Por isso, às vezes é bom medir as coisas, embora muitas vezes não seja possível por vários motivos, mas se você puder, o quê? O quê? Isso. Funciona assim, você extrai muito suco dessa raiz, tem bastante suco nessa beterraba vermelha, e aí você vira a parte de cima de volta ali, espirrando para todo lado. E eu vou olhar pelo visor e tem uma linha azul ali. Deixei um pouco de suco de beterraba dentro, o que dificulta ver a linha. Se eu segurar mais contra a luz, será que enxergo melhor? E essa beterraba, uau, ela é doce, está em 11 graus, então na verdade é o mesmo que acontece com a beterraba dourada. Então, temos uma tabela aqui.
todas as medições de antes e alguns deles não são surpreendentes. Aquela maçã, 15,5% é uma maçã Lord Lamb. Dá para perceber, uma maçã está no ponto quando o verde fica amarelo assim, antes era verde. Além disso, se você tiver dano de inseto, eu tenho muito disso, aquela traça da maçã, e aí tende a apodrecer ao redor. Isso faz com que a fruta fique mais doce rapidamente, então se não estiver danificada, na verdade, ela duraria mais tempo. Mas está com 15,5%, é uma boa leitura de açúcar. Mas descendo ali, temos dois tipos de tomate cereja, o Sun Gold, que são os laranjas. Veja, eles são menos doces do que a beterraba, e o Garden's Delight também é assim. 8%, 7%, e então cenouras 9,5%. Então tem uma cenoura da qual eu tirei o suco para obter isso. Leitura do tomatilo, desculpe, tomatilo. 5,5%, não surpreende, não é uma leitura ruim. O bem ácido, beterraba. Ainda não coloquei isso, mas os dois estão em torno de 11. E olha esse aqui embaixo, o mais doce de todos. Foi alho, 28,5%. E na verdade eu provei o suco depois de medir. Eu só disse, onde está esse açúcar? Porque você realmente não percebe doçura no alho. Pelo menos eu não percebo. Você percebe? É quando está assado. Acho que isso aparece mais porque o alho cru é tão forte que a doçura não fica tão aparente. Então vamos lá fora dar uma olhada. E por favor, não se intimide se você olhar para essas colheitas e elas parecerem tão perfeitas e abundantes. Sabe, meu jardim é na verdade bem grande. Eu tenho aqui... Eu emprego um cara em tempo integral, 2 ou 3 pessoas em meio período. São cerca de 110 horas de trabalho dedicadas a 1.500 metros quadrados de jardim aqui. Então, sabe, nós estamos dedicando bastante tempo. É uma horta comercial que não está dando lucro, mas é subsidiada pelo meu outro trabalho, o que me deixa muito feliz porque é isso que eu quero. Eu também uso como uma horta educativa, sabe? Faço essas visitas, por exemplo, uma oportunidade de explicar as coisas. E aqui estão algumas das chicórias para radíquio, então aquele radíquio firme e bonito que eu te mostrei. Você pode ver, elas começam assim bem mais abertas e depois vão se fechando aos poucos. Como você sabe quando está pronto? Bem, ela vai ficar bem mais fechada e, na verdade, vai inchar mais no meio. Assim, as folhas externas não parecerão tão saudáveis, indicando que o centro está melhorando. É mais ou menos a mesma coisa com as couves-flores. Então aqui está uma planta de couve-flor que está aqui desde 17 de julho. Então são 3 meses no solo. Não, não é. São 2. Não é muito mais do que 2 meses. Na verdade tem sim. Ainda não consigo entrar. Vi antes uma couve-flor roxa bem pequena lá dentro. E isso é uma pista. Se você consegue ver isso, talvez em 2 semanas teremos uma couve-flor. Então, nessa fase, você começa a ficar de olho nas suas plantas conforme a colheita se aproxima. Este é o fim da época de colheita dos tomates. Este é o Sun Gold e aquele é o Gardener's Delight que estávamos olhando agora há pouco. Tomates cereja, e você pode ver como eles cresceram tanto, especialmente o Sun Gold. Então eu abaixei os caules soltando mais barbante no topo. Na verdade, porque estou mantendo a parte produtiva da planta ao alcance e elas só vão produzir por mais 2 semanas, mais ou menos. Hoje é 28 de setembro, mal chegar até o dia 10 de outubro, que eu acho que é a data limite. Não há mais luz para adoçar o fruto, então limpamos tudo e plantamos saladas de inverno que já estão germinando na estufa e algumas já foram plantadas. Na verdade tem um pouco de acelga vermelha e Red Russian Kale, então são as primeiras plantações de saladas para o inverno. E o tomate está acabando. Acabei de notar aqui um pouco de requeima nas folhas e isso é outro sinal, na verdade. Não é nada muito dramático, mas é assim que a requeima se manifesta. Alguns talvez nunca tenham visto isso, muitos já viram e se arrependem. Mas neste caso, em plantas assim, não é preocupante, pois as noites estão mais frias e os esporos não se propagam tão rápido. As folhas estão secas e eu não estou mais regando as raízes, então parei de regar esses tomates há 2 semanas. E isso estressa um pouco as plantas e as incentiva a colocar sua energia em amadurecer os últimos frutos. Os pepinos também estão chegando ao fim. Ainda há alguns pepinos razoáveis, mas não são como antes, e o tamanho das folhas está bem menor do que era. É incrível como, com a queda nos níveis de luz, você perde a qualidade de uma planta que gosta tanto de calor. Outras plantas estão indo bem, mas essa é uma planta de verão e a mesma coisa acontece com as melancias aqui.
Bem, tem a bucha vegetal, por exemplo, também. Então, sabe, elas estão só terminando. Se essas verdes vão conseguir amadurecer, eu não sei, para ser sincero, depende um pouco do clima. Mas em 2 semanas isso vai ser colhido e eu vou precisar, espero, terminar a colheita dessa melancia aqui dentro. Embora ela pareça estar no ponto, meio que soa oca, ela também perdeu a maioria das folhas. Então, quando você está nessa situação em que tem o fruto, mas quase não tem mais folhas saudáveis, basicamente não tem como ele ficar muito mais doce. Vou te mostrar o que tem dentro para você ter uma ideia. É amarelo. Uau, está bonito e maduro. Ficou bom porque é a segunda leva. Já tivemos 3 melancias realmente grandes dessas plantas. Eu não consigo resistir em fazer isso. Então, aqui está. As sementes da fruta, se estivessem mais maduras, estariam um pouco mais desenvolvidas. Marrons. Isso está ótimo e doce. Notei que colhi uma dias atrás e deixei na cozinha por um tempo. E as sementes realmente ficaram mais marrons e continuaram amadurecendo. As sementes continuaram amadurecendo após a colheita. Aqui vemos outro tipo de melancia. Estou guardando sementes desta aqui, mas melancias se cruzam. Então pode ser interessante ver o que elas vão produzir no ano que vem. Esta é uma colheita completamente diferente que está começando a entrar na época agora. É rabanete de inverno. Olha que coisa linda. É uma variedade chamada Bora que eu plantei no dia 23 de julho, então isso foi há pouco mais de 2 meses. Vou girar para tirar. Não é muito comprido, mas dá para ver que tem um tamanho muito bom. E nós fizemos um kimchi lindo com rabanete assim no ano passado. Tanto pela cor quanto por qualquer outra coisa, ele é roxo por inteiro. A raiz é realmente requintada. Se você conseguir encontrar sementes disso, vou colocar algumas recomendações de fornecedores de sementes na descrição do vídeo. E agora sobre o acabamento. Muitos de vocês perguntam como mantemos essas bordas arrumadas e por acaso aqui está o exemplo. Nós não chegamos a limpar as bordas ontem ou há alguns dias, na verdade, que foram cortadas. Então, usamos essa ferramenta chamada de aparador meia-lua. Vou fazer um vídeo sobre isso, mas você pode usar para cortar na borda. Na horta sem cavar, quase não precisamos capinar porque cresce pouco mato. Assim, temos mais tempo para fazer coisas como aparar as bordas, o que na verdade é importante, porque é impressionante como, em um clima úmido como este, uma borda de grama como aquela vai se espalhando cada vez mais se você não cortar de vez em quando. Você pode se surpreender se nunca tentou. O aparador de bordas permite arrancar a grama facilmente que vai para a compostagem. Às vezes usamos uma pazinha para retirar dentes de leão. Esta é mais uma colheita de inverno, topinambo, como chamamos aqui. Elas são parentes do girassol e você pode ver as lindas flores amarelas no topo, Elianthus. Meu Deus, estou de olho nesse céu. Sabe, acho que vai chover a qualquer momento agora. As colheitas aqui são um belo consórcio que funcionou muito bem. É cerefólio que colocamos há pouco mais de um mês entre as alfaces. Continuamos colhendo essas alfaces, retirando as folhas externas. Você pode colher até esse tamanho e a cada colheita a alface cresce menos enquanto o cerefólio aumenta. No início quase não se via o cerefólio. As alfaces antes eram maiores, mas agora é o oposto. Assim, essa sucessão de cultivos rende mais no mesmo espaço e acelera o estabelecimento, principalmente se você também estiver plantando. Essas plantas estão aqui há muito tempo. A couve, por exemplo, foi plantada no final de junho após semeadura em 4 de maio. E essa é a Cavalo Nero com Dazzling Blue ao fundo. Na verdade, são duas variedades belas que crescem bem altas. Nós colhemos elas pela parte de baixo. E é uma couve incrível, na verdade, porque o que você faz é tirar, você não come o talo, então você tira essa parte externa, só a folha. Sim, é um ótimo alimento com sabor bem forte, caso ainda não tenha experimentado. Os aspargos logo vão ficar amarelos, então eles serão colhidos em abril do ano que vem. Aquele terreno vai ficar vazio. Estou bastante tentado a semear um pouco de mostarda, talvez por baixo. E aqui temos algo incrível. Planta concluída. Este é um dos melhores ruibarbos que já cultivei. Foi favorecido pelo clima este ano, pela chuva e pelo calor deste verão.
Frequentemente dizem que não se deve comer ruibarbo no final do verão ou outono, pois faz mal. Ou, sabe, já ouvi variações sobre isso. Na verdade, você pode e, sabe, você faz sua colheita aqui. Quero dizer, olha só, simplesmente lindo. Se isso aconteceu, você pode colher o ruibarbo até setembro. No ano passado, nesta época, este ruibarbo quase morreu. Quer dizer, não literalmente, pois todas as folhas secaram devido ao verão muito seco. O ruibarbo adora umidade. Então, sabe, tivemos chuva suficiente para mantê-lo crescendo por mais tempo do que o normal. Então, nesse sentido, você nunca sabe exatamente quando vai colher o quê. E como você mantém a fertilidade alta? Bem, vamos olhar as pilhas de composto no final. Mas só de passagem quero mencionar isso, sabe? O que é isso? Acredite se quiser, isso é puro cavaco de madeira. Isso agora é cavaco de madeira. Quase 5 anos de idade. Isso passou por uma peneira de 12 milímetros para remover pedaços grandes de madeira. Desde fevereiro, após passar pela peneira, já se degradou bastante. Será que poderíamos usar um pouco disso em uma mistura para vasos? Estamos chegando no inverno e são dois tipos diferentes de beterraba. Lá em cima tem o tipo mais comum de beterraba de caule vermelho e essa aqui é uma variedade antiga chamada Cheltenham Green Top. Isso porque se eu conseguir tirar, ela vai bem fundo. Veja, ela é comprida porque eu transplantei. Não tem aquela raiz principal fina normal, mas é isso. Ela tem uma cor clara, tanto as folhas quanto a beterraba, e é tão doce. É uma das minhas favoritas por isso. Não cultivo ela há anos, acabei esquecendo, mas foi assim que achei algumas sementes, algo diferente. Aqui é onde ainda estamos colhendo alface, então elas estão na terra desde mais ou menos meados de agosto, semeadas no final de julho. Você percebe a diferença entre as colhidas hoje, sem as folhas externas, e as de uma semana atrás, que são de variedades diferentes. E foi daqui que eu cortei a bela brócolis calabresa, ou brócolis que estava na mesa, que pesava quase 1 quilo. E você pode ver que amanhã de manhã haverá mais colheita, na verdade, para as 3 folhas de cavalo voltando para trás. E mais adiante, naquele lado, também há brócolis semeado ao mesmo tempo, plantado na mesma data, 17 de julho, mas aquele vai ser colhido em abril. Só para mostrar como às vezes você semeia e planta as coisas ao mesmo tempo, mas acaba tendo um período de colheita totalmente diferente. Este aqui no outono vai terminar antes do inverno. Vamos tirar as plantas, aquelas que precisamos cuidar. Vamos colocar uma gaiola com tela anti-pássaros para manter os pombos afastados. No momento, não temos pombos, felizmente, mas teremos. No inverno, provavelmente, quando eles começarem a ficar com fome. Sim, olha aquela lesma aí. Às vezes falo muito de lesmas, eu sei, mas mantemos o jardim livre delas, reduzindo ao máximo seu habitat. Esta estava sob uma pedra. Quero dizer, tudo bem, mas a ideia é manter a quantidade baixa, sabe? Basicamente é assim que isso funciona e sempre vai haver algumas e tudo bem. E então, eu só quero te mostrar isso porque olha só essa cenoura linda. Mas o que eu tenho notado é que algumas dessas têm mosca da cenoura e dá para perceber que é mais fácil de ver, na verdade, depois de lavá-las. Essa aqui parece estar boa. Fico feliz em dizer que tenho receio dessa praga porque essas cenouras são para o inverno e se a gente tiver qualquer mosca da cenoura ali, ela danifica a raiz e aí a raiz começa a apodrecer. E aí elas não servem para armazenar, então você ainda pode comê-las a curto prazo, mas elas não são tão boas para guardar. Esse é um dos últimos plantios. Ainda dá para plantar repolho de primavera, couve-flor de primavera e cebolinha de primavera, especialmente se já tiver mudas. Para semear já está um pouco tarde. Elas vão produzir na próxima primavera. E as mudas que você vê brotando aqui não são para comer. Elas são de mostarda, então são adubo verde, cultura de cobertura. Estou um pouco nervoso com isso. Esses são buracos que o Adam fez para plantar. A semente de centeio quase parece que alguém enfiou o nariz ali para comer a semente. Espero que não, mas acho que vou semear algumas em módulos para ter uma muda de reserva. Estamos cultivando 4 linhas de centeio para grão e pão, com mostarda entre elas. No último outono, notamos que isso afastou o larva-arame. Tivemos um pequeno problema de larva-arame no centeio, então isso aqui é um teste. O bom da mostarda é que ela morre com a geada.
Aqui, a cultura de cobertura para a adubação verde não precisa ser incorporada ao solo. Ao contrário do conselho antigo de cavar, você já pode semear a mostarda branca. Ela se chama Sinapis alba e isso vai crescer bastante antes de dezembro, mas será morta pela geada de até -4 ou -5 graus. Enquanto muitos vegetais suportam geada, o espinafre é especialmente resistente ao frio. Este está na terra há só 5 semanas e já foi colhido, inclusive hoje de manhã. Removendo apenas as folhas externas, sem arrancar ou cortar, você percebe como ele voltou a crescer na parte do canteiro colhida há cerca de 2 semanas. Iniciamos a colheita e seguimos até o fim. Depois, recomeçamos pelo outro lado por 5 ou 6 semanas, até os dias ficarem escuros. Em novembro, o crescimento diminui bastante. Depois sobrevivemos e talvez haja colheita na próxima primavera se tudo resistir. Mencionando rapidamente danos anteriores, alguns podem achar isso útil ou preocupante. Adivinha o que fez isso? Foi um cervo. Eles adoram a chicória, eles simplesmente arrancam o miolo assim. E isso foi há 2 noites, na verdade. Provavelmente vou precisar colocar uma tela para pássaros sobre esse canteiro, mas é mais um trabalho e dificulta a colheita e o acesso lá dentro. Como dá trabalho tirar a tela, talvez eu tente me virar sem ela, mas se o dano piorar, com certeza vamos colocar esse tipo de rede. Na verdade, essa é uma tela para proteger contra pássaros e coelhos. É muito útil. Alguns de vocês talvez tenham visto um vídeo que fizemos sobre sementes de cebola e aqui estão as últimas, nós já colhemos várias e vejam aqui, elas estão saindo. É basicamente isso que eu faço. Não me preocupe em tirar todas as sementes, há muitas aqui. Se você der uma batidinha ou esfregar quando estiverem secas, isso deve ficar para amanhã. Amanhã limpamos, colhemos as últimas sementes e depois precisamos joeirá-las. Essas são todas as abóboras que cresceram onde semeamos mostarda e centeio através do plástico preto em terreno novo. Era um pasto cheio de ervas daninhas apenas 7 meses antes. Cultivamos abóboras no plástico, como mostrado em passeios anteriores. A maioria ali são Crown Prints. Vamos precisar trazê-las para dentro de casa. Essas cebolas também, estou tentado a trazê-las. Vamos colocá-las no quarto de hóspedes. O que percebo é que essas são as que não vendemos antes, pois se conservam melhor no calor seco, assim como as abóboras. Mas elas estão aqui por enquanto porque ficamos sem espaço na casa. A compostagem está indo bem nos compartimentos de paletes. Já chegamos a quase 55 graus Celsius, isso é suficiente para matar as sementes de ervas daninhas. E foi daqui que vieram algumas das abóboras lindas que vimos no jardim de inverno. Essa era a Marina de Chioggia, 2 plantas, e também tinha a Oregon Sweet Homestead. E nós escolhemos todas elas e depois encontramos aquelas 2 lá em cima. Então essa é a Marina de Chioggia, essa aqui que estendeu seu caule por vários metros pelo canteiro, e a Oregon Sweet Meat Homestead, é isso mesmo. E então, ainda não está no ponto. Como você sabe quando elas estão no ponto? Na verdade, se você olhar para esse talo, esse aqui a gente já poderia colher. Ele está começando a ficar bem marrom, certamente duro e firme. A partir de agora, se o tempo não estiver frio, está tudo certo. Eles não se importam com um pouco de umidade, mas nem todos. Tem outro ali com folhas ainda um pouco verdes. Então, a qualquer momento, a partir de agora, nesse caso, enquanto a abóbora manteiga está lá em cima, como de costume, bem tarde. Então, vamos ver. Esses são diferentes modos de colher endívia e chicória, em que temos chicórias que formam cabeça, como a pão de açúcar, trevisa e palarosa. E essa é a endívia escarola e frisée, das quais geralmente tiramos as folhas externas. Assim você consegue mais folhas do miolo que vão crescer novamente mais rápido. Se você cortar como fizemos, percebi que tinha algumas de sobra e pensei, vamos ver o que acontece. Não cortamos muito baixo, mas estão crescendo devagar. Acho que não vão sobreviver. Essa é a diferença entre cortar e colher. E obviamente cortar é mais rápido. Se você tem muitas plantas, tudo bem. Mas se você quer aproveitar mais cada planta, colher as folhas externas, na verdade, te dá uma colheita maior no total. Esse canteiro é de onde vieram os feijões borlotti que te mostrei. Havia 4 tipi, cada um rendendo cerca de 2 kg de feijão, então estou bem satisfeito. Então pode ser que sejam 7 ao todo. Digamos que são 7 quilos de feijão seco daquela área.
Hoje, Adam plantou alho ali com espaçamento bem próximo, cerca de 10 centímetros ou 4 polegadas entre cada alho e cerca de 30 centímetros ou um pé entre as fileiras. Depois colocou o composto por cima. Esse composto caseiro tem mais ou menos um ano, na verdade. É um dos melhores compostos, pois já está mais velho. Você pode notar a diferença entre esses canteiros, que é basicamente a idade. Os ingredientes do composto são quase iguais. Aquele tem cerca de 6 meses. E depois são mais 6 meses até chegar àquele ponto. E eu nunca uso uma peneira, então ele fica bem empelotado. Estamos entrando na época do ano em que você pode começar a colocar composto à medida que os canteiros vão sendo liberados. Mas você ainda pode plantar, como o alho ali, por exemplo, ou a mostarda que eu te mostrei, se você tiver repolho de primavera e assim por diante. Não se preocupe se seu composto não parecer perfeito, esse só é um dos mais bonitos. Também semeamos mostarda por cima. Então teremos a mostarda crescendo e depois o alho vai crescer através dela assim que a mostarda for morta pela geada. Olha, o que temos aqui? Tem uma lagarta aqui e nós realmente aplicamos o Bacillus thuringiensis e acho que ela está tendo uma indigestão, na verdade, porque não se mexeu muito, percebi nas últimas 2 horas. O que é bom, na verdade, mas há algum dano. Nesses casos, sabe, não se preocupe se você vir frequentemente as folhas externas com aparência ruim. Você provavelmente ainda vai encontrar uma colheita muito boa ali dentro. É daqui que veio o composto maduro super fino. Então nós temos, na verdade tivemos que trazer para cá porque ficamos sem espaço. Então é assim que ele fica. Tem mais de 1 tonelada desse composto lindo ali. Provavelmente não precisa usar tanto quanto neste aqui, de onde veio o composto menos maduro. Este é o monte atual e é aquela coisa de adicionar um pouco de material verde, um pouco de material marrom. Então o verde são os rejeitos da colheita. Nossa, olha as temperaturas. Sim, está subindo, está em 70. Isso já está bem quente, na verdade. Mas esse aí a gente pode reduzir um pouco a temperatura com material marrom. Então isso é terra e cavaco de madeira, principalmente cavaco de madeira, um pouco de terra junto. E o cavaco de madeira a gente passou na peneira, então é cavaco de madeira velho, quase com 1 ano de uso. Há outro material marrom, como as vagens dos feijões bolote. Tudo isso vai para a composteira e não estou molhando. A gente também coloca papelão seco, porque nesse clima temos muita umidade por causa das folhas verdes, então o problema é mais tentar manter tudo um pouco mais seco. E só para finalizar, posso te mostrar os diferentes estágios da compostagem aqui. Esses compartimentos eles são grandes, provavelmente a maioria de vocês não vai querer algo desse tamanho. Veja meus outros vídeos sobre compostagem, onde mostro o Dalek, recipientes plásticos cônicos e compartimentos de paletes, ideais para jardins menores. Se encher um compartimento em 2 meses, esse é o tamanho ideal para seu jardim. Este ano estamos enchendo esses em 4 semanas, pois estamos nos dedicando. E com o clima que tivemos, tem muita coisa para entrar. E com os cavacos de madeira que estou conseguindo, está ótimo. Isso aqui tem 2 meses. Então você pode ver que ainda está saindo vapor, ainda está quente. Mas o Tom revirou isso aqui há apenas 2 dias, na verdade. E você pode ver como está úmido. Está um pouco úmido demais, na verdade. Virar realmente ajudou. É isso que vira aquele lindo composto que você viu no canteiro de alho. Vou deixar mais alguns meses, mas provavelmente vamos espalhar isso antes que esteja tão maduro quanto aquele. Sabe, você tem todas essas opções possíveis. Este aqui tem 1 mês a mais. Então aqui você vai ver a diferença. E está mais seco. É interessante, ele estava bem encharcado quando virou. Mas este aqui está parecendo bem mais seco. E você pode ver que está começando a ficar um pouco mais fibroso. E tem bastante material lenhoso aqui, sabe? Talo típico de Brássica, esse tipo de coisa, né? O que é bom, porque isso ajuda a manter um pouco de ar na pilha. Bom tamanho, tudo certo, sem problemas quanto a isso. Então espero que você tenha gostado do tour. Te vejo aqui de novo em outubro, mas também aproveite sua colheita com alegria e abundância. Confira o vídeo que gravei com Eric Berg sobre saúde a partir do solo, caso ainda não tenha visto. Para mim é isso que ocorre aqui, pois este é um jardim sem revolver o solo. Há uma superabundância de micro-organismos benéficos.